aprendizado nos estudos de Paulo Freire fundamenta-se numa confabulação incessante do indivíduo com o seu entorno e de sua incessante busca pela liberdade. O aprendizado se torna fruto dessa procura. A liberdade, a crítica e a importância do feedback resulta, além do aprendizado, numa tomada de consciência de sua própria realidade. O fundamento da pedagogia de Paulo Freire é direcionado para a educação de responsabilidade social, política e da democracia. É imperioso o combate à ignorância e ao analfabetismo, visto que tais condições inibem a ocupação a cargos públicos e até mesmo a de o indivíduo votar. O que ocorria em época de oligarquia. O analfabetismo repartia o eleitorado, afastando o indivíduo da cidadania social. O chamamento à defesa dos interesses, à inclusão dos analfabetos e a participação destes no cenário político significou o começo da democracia e o final do controle oligárquico. A pedagogia de Paulo Freire era justamente fazer sair do posicionamento de mera idealização de liberdade social para a realização concreta deste ideal cultural, político e educacional. O trabalho deste educador mobilizou essa tão almejada libertação das classes populares, dirigiu seu trabalho às classes mais oprimidas, minimizando o poder de uma política autoritária de manipulação, surgindo aí uma nova forma de fazer política. Essa perspectiva de educação popular que se inscreve à formação freiriana propõe o diálogo entre os saberes, como o conhecimento é construído coletivamente, rompendo com as tradições autoritárias, onde a comunidade é a real construtora de conhecimentos, onde participa ativamente. Como tema gerador, a pedagogia freiriana assume uma concepção educacional libertadora, apoiando-se no diálogo. Paulo Freire compreendia a importância da relação entre a palavra e a imagem, pois pensava a arte e a estética como importantes para o processo de alfabetização. Antes de apresentar o processo alfabetizador, apresentam-se imagens. E em segundo, apresentam-se imagens e algumas palavras. Esse passo inicial propicia ao educando esta tomada de consciência de sua situação real, pois essas imagens espelham sua realidade. A Arte e Educação aprendeu de Paulo Freire que tanto as palavras quanto as imagens são permeadas de ideologias. Cada pessoa é a fonte original do saber, que possui valor em si, tudo é expressão objetiva do seu espírito e da sua vivência. Nessa pedagogia, a educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mas sim de A com B, cujo objetivo fundamental é o de lutar com o povo pela recuperação de sua humanidade roubada. O importante nessa visão libertadora de Paulo Freire é que os homens se sintam habilitados a discutir com igualdade sua própria visão de mundo, o seu pensar, manifestando explícita e implicitamente suas sugestões e suas opiniões. A verdadeira revolução social se dá no diálogo corajoso com as massas. Uma nação livre somente é na medida em que o homem transforma o seu mundo e a si mesmo. Somente na medida em que os homens criam o seu mundo e o criam com o seu trabalho transformador, eles se realizam. Um importante mediador entre o movimento das massas e a oligarquia é o populismo. O populismo se constitui quando se instala o processo de emersão das massas, em que as mesmas passaram a reivindicar sua participação social. Torna-se primordial para que o populista perca seu caráter de ambiguação, pois o populista se instala entre as massas e entre as oligarquias. Somente assim se cria a praxis da sociedade nova, quando se dá a conscientização de e pela revolução cultural e social, fundamentada nos pilares colaboração, união e libertação.